Professor, tem consciência que estamos dentro da sua cabeça? Por favor, sente-se. Sim. É poeta, filósofo, ensaísta. Quem é Eduardo Lourenço? Queria ser alguma dessas coisas e não sou nenhuma. Eu gabo-me de ter tido em tempos, quando fomos para a França, numa pequena cidade do sul da França, de ter plantado no jardim que nós tínhamos uma série de ciprestes. Eu acho que foi a única coisa real que eu fiz na minha vida. O que é que eles significaram para si? Era uma espécie de diálogo continuado com o meu pai, que me considerava inteiramente indigente nessa matéria, que não sabia distinguir uma couve de uma alface. Não? E eu não. De facto, eu sou um ser horrorosamente abstrato. Professor, vamos continuar a explorar o seu inconsciente. Vamos abrir uma gaveta. Bom, a verdade é esta, não é todos os dias que estamos, desde o Mosteiro dos Jerónimos, a gravar uma emissão de rádio e, sobretudo, não é todos os dias que estamos no Mosteiro dos Jerónimos a gravar uma emissão de rádio, também para o Facebook, é certo, com o professor Eduardo Lourenço, aquele que é considerado possivelmente um dos maiores pensadores de sempre em Portugal e que aqui está a propósito do novo filme do Miguel Gonçalves Mendes, que conta com um elenco de verdadeiro luxo, entre os quais Pilar del Rio, o astrofísico José Afonso, Gonçalo M. Tavares, o escritor, também Walter Ugumem, ainda Lídia Jorge, que vai muito bem. Aliás, Lídia Jorge é possivelmente das participações de maior destaque neste filme. Lídia, será que se descobriu uma atriz neste filme documentário? Não, de modo nenhum. Mas toda a gente está a elogiar. As pessoas estão a dizer que está bem, mas não que sou atriz, é uma coisa completamente diferente. Foi um acaso. Aliás, nisso penso que me parecerei um pouco com o Eduardo Lourenço, que ele diz que não foi ator, que foi natural, e eu também, como aconteceu, fizeram uma pergunta, pediram para eu definir quem era o Eduardo Lourenço, e eu apenas defini o Eduardo Lourenço, e de resto limitei-me a passar o microfone não, ao escutador, ao Está a ser Eduardo, para se modesta. ligar com o mundo. Depois o resto aconteceu por acaso. Já agora, há quanto tempo é que conhece o professor Eduardo Lourenço e o que é que se lembra dele? Penso que eu conheci a primeira vez em Coimbra, há uns 30 anos, e ele aproximou-se de mim para dizer que, em Vance, que utilizava os meus textos com os alunos. E então começámos a falar e a partir daí nunca mais nos afastámos. Eu sou muito amiga do Eduardo, durante muito tempo nos correspondemos. Corresponderam-se? É verdade, sim, é verdade. O Eduardo estava em França e mandava postais da Provença, postais dos museus por onde ia passando, postais um pouco por toda a parte do mundo. Ele me enviava a dizer que se lembrava das nossas conversas. Portanto, há assim uma ligação longínqua, profunda e que tem continuado até agora e que vai continuar sempre. Lídia, lembra-se de alguma ideia revelada pelo professor que lhe tenha ficado nessas conversas que teve durante algum tempo? Sabe, nessas conversas todas, aquilo que mais me tocou ao longo dos anos foi perceber o pouco otimismo que ele tinha em relação à construção da Europa. Com licença. Sendo que ele agora é um grande europeísta, se calhar mudou, entretanto. E é muito interessante, porque ele, que foi um pessimista da Europa, agora que a Europa está, de facto, para nós termos pensamentos pessimistas, ele, pelo contrário, voltou a ser uma espécie de defensor acérrimo da Europa, mas acho que não há incongruência nesse pensamento dele. No fundo, ele defendia que a Europa tinha de ser cultural, que a Europa tinha de ser alguma coisa construída não a partir do dinheiro, mas a partir da consciência de que tinha havido uma história comum, ainda que uma história em desavença permanente. E essa consciência fazia com que ele tivesse uma visão crítica sobre a forma como estava a acontecer a Europa, uma Europa dos negócios. Neste momento, eu acho que ele também percebeu, e muito bem, muito melhor do que eu, muito melhor do que nós,
se calhar, do que nós todos, de que durante este percurso, aquilo que foi construído na base do dinheiro também foi criando uma espécie de sentimento global de que fazemos parte de um sítio praticamente ingovernável, de um continente ingovernável, mas que tem essa própria identidade de ser um espaço contraditório do pensamento. E um espaço tão contraditório do pensamento que permanentemente se guerreia a si próprio, mas que é, ao mesmo tempo, a raiz da vivacidade e da capacidade que a Europa tem de ter, no fundo, o espaço geográfico da Terra mais avançado em termos dos direitos humanos, quer se queira, quer não. E eu acho que ele hoje entende perfeitamente isso e acho que não retira nada do que disse antes, mas tem agora uma outra visão que faz envergonhar aqueles que estão contra a Europa ou que acham que ela se deveria desmembrar. Já agora, Lídia, sei que amanhã vai lançar um livro novo. Como é que se chama? Chama-se Estuário. E que tal? Bem, é um livro... O que é que devemos saber sobre ele? Assim, em 2 palavras, é um livro sobre a fragilidade de uma família, a vulnerabilidade de um homem, sobretudo de um jovem, a vulnerabilidade da terra, a vulnerabilidade das nossas ideias hoje. É um livro, não é um livro realista, é um livro, digamos, que tem fantasia, que tem um pensamento sobre a vida, mas transfigurado. Eu costumo dizer que sou uma espécie de cronista do tempo que passa, mas não uma cronista realista, uma cronista com alguma alucinação. E acho que esse livro continua os outros meus nesse domínio e é, sobretudo, um livro sobre o pensamento de um jovem atual que esteve numa missão e que veio ferido dessa missão e que, ao sentir-se ferido e diminuído para sempre, com um sentimento de perda, esse sentimento de perda faz com que ele tenha profundidade no pensamento. Engraçado, porque o sentimento de perda também se fala muito neste livro, O Labirinto da Saudade. Só porque a perda é quando ele é vivido, digamos, com o sentimento de consciência, a perda faz de nós mais humanos, faz de nós sentirmos que o ideal da humanidade é alguma coisa inatingível, mas que vale a pena cultivá-lo. E a perda em relação aos artistas e em relação aos escritores, sobretudo o espaço que eu conheço melhor, é um sentimento fundamental para nos aproximarmos uns dos outros, assim como o sentimento de culpa. Durante muito tempo, o sentimento de culpa, eu ainda assisti a isso há alguns anos atrás, era uma espécie de sentimento sobre o qual se fazia um anátema, quando no fundo a culpa é um sentimento de grande superioridade, porque o sentimento de culpa é o que nos integra junto dos outros e nos faz parceiros dos outros e responsáveis pelos outros, não é? Portanto, são 2 sentimentos, a culpa e a perda, são 2 sentimentos muito fortes para entendermos o mundo, assim como também a experiência da morte ajuda-nos a escrever sobre a vida. São sentimentos fortes e experiências. Desde que não seja a nossa morte, não é? Aí também não conseguimos escrever. Não, aí gosto que ironize assim, naturalmente, e que mude o meu registro, porque vale a pena, não podemos só pensar, digamos, faz muito bem em mudar de registro, porque é assim, precisamente, aliás, o Eduardo Lourenço diz isso mesmo, nós podemos falar de todas as mortes, menos da nossa, e a nossa é aquela sobre a qual nós não poderemos dizer uma palavra, não é? Lídia Jorge, obrigado por esta entrevista. Na verdade, não a escritora, mas sim a atriz Lídia Jorge, que eu acabei de entrevistar. Estou a ver, só eu e a Meryl Streep. Lídia Jorge, incrível neste filme documentário. São muitas as pessoas que aqui estão. Agora sim, vamos falar com o astrofísico José Afonso. José, o que é que ensinaste ao professor neste filme? Eu não ensinei nada, eu aprendi. Aprendeste? Ele fez perguntas sobre o universo e sobre os planetas? Foi o mais interessante é, digamos, aplicar esta tentativa de conhecimento do universo ao conhecimento sobre nós próprios, sobre os portugueses. E aquele diálogo foi fascinante, como podem ver no filme, não é? E portanto foi uma experiência. Estás muito seguro no filme, devo começar. Aliás, para as pessoas que não viram o filme, eis a parte em que entra o nosso astrofísico. Bem-vindo ao universo.
onde nós nos encontramos, no ponto zero. Temos feito tantas descobertas no universo, desde as galáxias mais distantes a planetas cada vez mais semelhantes à Terra. Não acha que se aproxima um momento traumático definitivo para a humanidade? Sempre estivemos à espera que alguém nos visitasse de um outro planeta parecido connosco. Não sei se para descobrirmos que nós estávamos ainda mais isolados do que imaginávamos, se para pensar que tínhamos com quem conversasse. Não existe aqui uma impossibilidade fundamental? Somos uma parte do todo que tenta compreender esse todo. É o círculo vicioso absoluto. Nós não temos a leitura-chave desse primeiro ato. Nós somos os interrogadores do universo, mas não sabemos quem é que nos interroga verdadeiramente. Imaginemos que no dia de hoje percebíamos que não existe Deus e que estamos sozinhos no universo. A história do Ocidente é uma história de diálogo dessa contestação. No meio de todo este universo, faz sentido falar de identidades nacionais? Faz sentido falarmos dos portugueses? Por mais maníacos que sejamos e megalómanos, nós não somos o centro do universo. Já foi uma coisa extraordinária que nós tivéssemos sido um ponto visível na história do mundo. O fora do universo é o nosso dentro, de outra maneira. Mas é sobretudo esse enigma do princípio, de onde vimos e para onde vamos. Esta é a parte em que entra o astrofísico no filme José Afonso. O que é que nos podes ensinar, desde logo? Bem, numa época em onde estamos a sair do nosso planeta, não é? Isto é muito semelhante àquilo que foi a aventura dos portugueses, de sair do nosso país para descobrir novos mundos. E nós hoje estamos também, enquanto humanidade, a ir para além do nosso planeta, a descobrir novos mundos, literalmente novos mundos. E a situação aqui coloca-se que é, será que ainda faz sentido falar da nacionalidade, de sermos portugueses, da origem ou da característica do povo português? E obviamente nós pensamos que sim, não é? Que faz sentido. Mas todo este diálogo ajuda-nos também a compreender melhor aquilo que nós somos enquanto nação. Como é que tu te sentes? Sentes-te mais português ou mais europeu? Eu sinto-me bastante português, embora sinta-me também como parte do planeta Terra, não é? Sou um terrestre, sou um humano, mas sinto-me muito português e sinto muito orgulho em ser português e poder defender a nossa língua e o nosso pensamento também. Há quem diga que os astrofísicos são um bocadinho extraterrestres. São muito extraterrestres. Aliás, passamos grande parte do nosso tempo a pensar fora do nosso planeta, não é? Portanto, muitas vezes quando estamos no nosso planeta e a pensar sobre coisas do nosso planeta é um bocado estranho. Mas acho que participar neste filme me trouxe um bocadinho à Terra e um bocadinho ao sentimento de ser português, não é? E de pensar um bocadinho sobre o português. Já agora, quantas vezes é que te fazem a pergunta se há vida para além do planeta Terra? Imensas, todos os dias. E já agora posso dar a resposta. É para dar a resposta? É verdade. De certeza que há vida para além do planeta Terra. Não, mas vida como nós, assim, ou foi, Isso é foi uma sorte. Isso é que eu não sei. Não, pode ser complicado ter vida como nós. Assim, com praia, com gelados. Não, isso não. Não Isso há? é só em Portugal. Isso é Só em Portugal, não, no mundo. Só em Portugal. Isso é só Portugal. Portanto, a certeza é, há vida noutros planetas sim, mas possivelmente não será assim muito parecida com a nossa, não será tão boa. Não é tão boa. Não é. É muito diferente. Bem estamos aqui, de certeza. Eu não troco o meu planeta por nenhum outro. Olha, obrigado. Aí está José Afonso, uma das pessoas que marca presença neste filme documentário do Miguel Gonçalves Mendes. Estamos no Mosteiro dos Jerónimos. O Mosteiro dos Jerónimos está a ser visitado por um grupo enorme de estudantes. Vocês estão a gravar? Espera aí que eu tenho que... Pois é, está a passar aqui um avião. E eu agora estava aqui a tentar... estava a tentar à procura da Pilar del Rio. Será que ela ainda cá está? Ou será que já foi embora? Vamos ver se ela ainda cá está. Eu ainda agora a vi. Já a vi ali. Vou aqui entrevistar. Vamos aqui em perseguição de Pilar.
Pilar é a atriz internacional deste filme. Atriz internacional deste filme, Pilar Del Rio. ¿Actriz? Atriz internacional, a única atriz internacional deste filme. É incrível, é uma grande responsabilidade, Pilar. Vaya. Sí, la verdad es que fue un placer, fue una cosa insólita y sobre todo haber conseguido frenar al director que pretendía situaciones que hubieran sido para dar un filme de mayores, un filme de adultos. Si respondemos a todo lo que los directores quieren y lo que Miguel Gonçalves Méndez pretende de nós, hacemos filmes para adultos. Já agora, tu já tinhas trabalhado com Miguel Gonçalves Mendes, possivelmente terás sido a pessoa que ali participou, que melhor conhecia o seu método, então foi mais fácil. A mim pareceste-me muito à vontade. Porque sabía que era difícil mantener el criterio propio. Pero cuesta, cuesta. Miguel Gonçalves Méndez siempre pretende llegar siempre pone unos objetivos y unas fronteras longicuas. Sí, le conocía, sabía que a la hora de montar 400 horas de filme y montarlo para 1 hora hay que dejar mucho tiempo fuera. Lo que nunca aprendo es que aquello que los seres humanos normales consideramos intrascendente, horrible o para poner fuera, es lo que el director aprovecha. Eso es una mala voluntad. Já agora, Pilar, tu conheces bem Espanha e Portugal, viveste muito tempo com um dos seus maiores ícones, o escritor José Saramago. O que é que aprendeste nestes anos em que conheceste Portugal, pela mão dele, e depois pela tua? O que é que distingue os espanhóis dos portugueses? Já percebeste? Quais são as nossas diferenças? ¿Sabes qué es lo que más he notado? Es lo iguales que somos. ¿Sabes que queremos ser unos y otros a un lado y a otro de la frontera, de la raya? Queremos ser felices. Queremos no sufrir, queremos que nuestro entorno sea feliz, queremos que los fillos crezcan, queremos que las personas mayores, y al final somos tan parecidos, tenemos distintas banderas, distintos idiomas, podemos tener distintos horarios. En el fondo somos tan iguales, que hay una superación del sentimiento nacional o nacionalista precisamente por el conocimiento. ¿Y sabes qué he aprendido también? Que ser plural y ser múltiple es mejor que ser solo. É por isso que Pilar tem uma casa só para ela. É por isso que é presidenta, não é, Pilar? Já agora, sim, isso é interessante a tua visão, mas em termos de identidade nacional, tanto os portugueses como os espanhóis, achas que são iguais a esse nível? O facto de, por exemplo, a Espanha é um país muito maior, não é? Como sabemos. Las Españas, hay muchas Españas. Sí. España de Galicia, o España de Cataluña, o España de Olha, aí são um pouco diferentes. Eu acho que há mais Espanhas do que Portugais, não é? 45 millones de seres humanos, cada uno fillos de una tradición. ¿En qué nos diferenciamos? Hay un sentido de la discreción portugués que no existe en el otro lado de la frontera. Hay una capacidad para oír en Portugal también. Y hay una nostalgia, algo que a veces se puede confundir con la humildad y que se nota y que es una característica que se percibe cuando se llega a Portugal frente a una cierta osadía que se puede percibir de España. Yo creo que son simplemente, o sea, los portugueses han vivido por un lado con el mar y por otro lado con España, y no sé cuál de las dos tragedias es mayor, pero mientras los españoles andaban siempre tan preocupados peleándose los unos con los otros, que parecen siempre vigorosos y parecen siempre osados, en el fondo es que hemos estado luchando a lo largo de la historia. Já agora, da mesma forma que o professor Eduardo Lourenço identifica cinco grandes traumas que justifiquem, no fundo, o país que somos, a nossa existência,
Em Espanha, tu também identificarias facilmente quais serão os momentos mais traumáticos? Bem, a Guerra Civil teria que estar lá, como é óbvio, seria a primeira. Sí, pero sabe, es un intento de domesticación a lo largo de la historia y del tiempo de cultura y de pueblos diversos. Y no sé por qué el poder, a lo largo de los séculos, ha intentado siempre hacer un ejercicio de domesticación y de unificación. Y eso los pueblos no lo han querido. Entonces se ha perdido tanto tiempo y tantas energías a lo largo de séculos por la famosa unidad de los pueblos ibéricos bajo un solo poder, una sola bandera, que eso ha sido absurdo. Desde 1492 yo creo que el mayor consumo de energía ha sido de unos pueblos contra otros en España. Eso es una pena. Es una pena, con lo fácil que hubiera sido ser distintos y entendernos todos. Ser distintos, cada uno con su idioma, con sus características, con sus propuestas, con sus monumentos, con su arte, que el gótico catalán no tiene que ver nada con el manuelino, pero todos juntos, qué gran historia del arte damos. Pilar del Rio, que participa também neste filme de documentário do Miguel Gonçalves Mendes. Por favor, sente-se. Tem consciência que estamos dentro da sua cabeça? Eduardo. Professor, por favor, tem uma chamada para si. Pessoa. Saiam, pessoa! Aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. Como é que está o jogo? Este é um jogo que se joga sozinho. E aquela cadeira vazia? Nestes claustros, velhos de 4 séculos, juntam-se hoje o passado e o futuro de Portugal. Eduardo, pode entrar. Entra, vai, fica à vontade. O sonho é seu. Vou-lhe fazer uma pergunta impertinente. O que ficará de nós, homens e mulheres, se é que alguma coisa fica quando partirmos em férias? Como é que um homem nascido em São Pedro do Rio Seco pode ser outra coisa que não português? Ora está, este filme tem a mão do realizador Miguel Gonçalves Mendes, que está aqui no Mosteiro dos Jerónimos a ter uma conversa que nós vamos interromper. Desculpa, Miguel. Sim. Não te preocupes. Sim. Miguel, o que é que desde logo as pessoas têm que saber sobre este teu filme, documentário? Como é que o assumes? Opa, eu não tenho muita pachorra para te Estás a esconder alguma coisa? Atenção, o que está a acontecer é temos que falar baixo, estamos no Mosteiro dos Jerónimos e este maluco do Miguel está a fumar um cigarro que não pode fazer isto. Se somos apanhados pelas seguranças, sou expulso, eu tenho o meu nome a defender. Mas eu não estou a fazer isso, Como podem ver, eu não tenho nenhum cigarro. Pronto. Vamos ser os dois expulsos disto. Nunca mais vamos poder entrar no Mosteiro dos Jerónimos na vida por causa da porcaria do cigarro. Mas das vezes que não sei, não estou a brincar. Perguntavas como é que isto surgiu e como é que eu inventei isto, foi? Não, basicamente era assim, isto foi um convite de uma produtora, que é a Long Shot, do Luís Sequeira e do Vasco Sequeira, que achava
achavam, e também em conjunto com um grupo de amigos, como o José Carlos Vasconcelos, o Ramalhiantes, etc., que faltava a devida homenagem em vida ao Eduardo Lourenço. E, sobretudo, com uma coisa que eu acabei de dizer aqui, mas que vou estar a repetir, porque há aquela piada que o Almada Negreiros falava, que as pessoas enchem a barriga para falar do Camões, mas o Camões morreu com a barriga na miséria, não é? Espera aí. Eu interrompi a vossa entrevista. Tu estás a brincar? Sim, não. Mas Desculpa, sabes o que é que eu pensei? Isto era uma entrevista. Que éramos namorados, não? Não, eu pensei que vocês estavam a ter uma conversa de circunstâncias. Não, isto é uma entrevista. Mas isto é um dos maiores escândalos de sempre. Não, eu agora- interrompi, não, agora peraí. vais ter o sábado Bem, eu com a fui a tua pessoa cara. mais mal educada. Não, foste tão natural fazer isso, por favor, continua. Isto é a coisa mais horrível que me aconteceu. Eu peço imensa desculpa. Eu pensei que vocês estavam a ter uma conversa de circunstâncias. Posso despachá-lo no instante? Claro, a sério. Desculpa. Este que meio? Natural. Que meio é que tu és? Sábado. De sábado? Portanto, Portanto, tu vou ser queimado na sábado. queimado. Pá. Deixa já a capa da sábado. E juro-te que eu pensei que vocês estavam a ter aquela conversa de amigos e eu, pronto, ok, são amigos também, é só no instante. Pá, desculpem. Um pedido de desculpa à revista Sábado. Eu até sou vosso leitor, eu costumo ler. Pá, desculpa, o que aconteceu é incrível, que é, eu acabei de interromper uma entrevista que ele estava a dar. Vocês acham isto normal? Acham que isto é normal ter acontecido? Eu peço desculpa. Eu acho fofinho. Ele aceitou o meu pedido de desculpas, não é? Porque não... Já aceitei. Ok. Então deixa-me só... Vou só acabar. Diga. Não acabas não. Então é assim 2 minutos de merda e já te vais embora. Porque eu tenho de entrevistar o professor Eduardo Lourenço, que eu fico demasiado cansado, não é? Então, e agora ele pode-se vingar e interrompe-me a entrevista e rouba-me o convidado. Pá, isso era incrível. Isso era das melhores coisas que podia acontecer. Bom, e então basicamente isto nasce da ideia da long shot. Como é que conseguiste todos aqueles nomes? O professor Ramalhiantes? Jornal? Porque sou fofinho e porque tenho um sorriso bonito, apesar de ser feio e careca e pareço um hobbit e ser paneleiro, mas pronto, isso também é outra coisa, mas isso não interferiu aqui porque ali ninguém é paneleiro, só eu. Mas sabes, o que é curioso é que a da altura são tantas as letras convidadas, o Cisa Vieira, Cisa Vieira... Mas a ideia não é... Calma aí, vamos lá ser claros, tá? Com essa coisa das vedetas convidadas. A ideia não é fazer nenhuma chuva de estrelas, tá bom? Pronto, por isso deixamos a Eurovisão. Mas a ideia, de facto, era através do Limite da Saudade, que é um dos livros mais marcantes do Eduardo Lourenço, em que ele basicamente define o que é que ele considera terem sido os momentos chaves que nos identificaram. Eu tento que esta viagem pelo seu cérebro, quase como se alguém, enfim, tivesse tomado um ácido, ele se cruze com os seus amigos passados, já mortos, em que efetivamente eles aparecem no filme também, como Saramago, Cesarino, Mário Soares, que também está morto, mas aparece numa fotografia, imagem animada, mas sobretudo os seus amigos vivos, e que eles fossem o meio para disputar as conversas e quase os traumas que nos definiram enquanto nação. E é por isso que a Pilar del Rio existe como uma espanhola sedutora que o tenta levar para a Espanha e criar novamente a União Ibérica, ou por exemplo o Gonçalo M. Tavares, que existe, como há pouco lhe dizia a ele, tu interrompeste a entrevista, que existe a ele como paralelo entre o Camões, entre os Lusíadas, escrito pelo Camões, e a Viagem Ainda, escrita pelo Gonçalo M. Tavares. É por isso que existe, já no pós-livro, não, é por isso que existe também o Gregório do Vivier interromper o Eduardo e dizer, então, mas meu amigo, perder o Brasil não foi um trauma? É que parece que sim, pronto, aí começa também o diálogo. Depois o Ricardo Araújo Pereira a evocar Salazar e imitá-lo, e a dizer como é que nós conseguimos aguentar 50 anos daquela merda, daquele senhor com aquela voz de cana rachada. E depois temos ainda, já no pós-livro, já pós-78, e aí são provocações minhas enquanto realizador, temos o cavaquismo, que é o retiro da sala dos presidentes, porque enfim, porque acho que já nos bastou Salazar para aguentarmos ainda mais 2 parolos em plena democracia, e depois existe uma pequena provocação que é a Europa toda em chamas e como é que o Eduardo se confronta com isso, e também a questão do universo, que é o nosso astrofísico mais importante, que basicamente recebe, como Senhor do Cosmos, recebe o Eduardo e lhe questiona se faz sentido falar em identidades nacionais quando nós vivemos num universo absolutamente infinito. E nesse sentido essa pergunta é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, em que os extremismos e os nacionalismos infelizmente estão a voltar a reinar, porque as pessoas era bom que deixassem de ser atrasadas mentais e percebessem que esta coisa tribal que nós temos é-nos mais prejudicial do que benéfica. Mas como um amigo meu diz, provavelmente só quando formos invadidos por aliens ou quando este planeta for para o cacete, talvez nós percebamos que afinal somos uma raça única e que isto que estamos a fazer e a forma como nos tratamos é absolutamente miserável e desumana. E, portanto, basicamente, o que eu tento fazer é que o filme, ao contrário do que as pessoas acham sempre, o cinema português é uma seca, insuportável, não sei o quê, pelo contrário, o que eu tento é que este filme seja absolutamente dinâmico, que seja absolutamente universal e que qualquer português sinta a necessidade de se rever nele para se perceber a si mesmo. Portanto, não é só um filme só sobre o Eduardo Lourenço, é um filme sobre todos nós.
guiado pelo Eduardo Lourenço. E eu acho que isso é uma coisa que é bonita, quer dizer, mas isso sou eu que sou realizador, também não posso estar aqui a autoelogiar, não é? Há limites para isso. Entre algumas das partes que as pessoas destacaram, as pessoas que já viram este filme, entre as quais eu me incluo, sem dúvida que a prestação de Lídia Jorge é das mais surpreendentes. Ora vejam. Professor, um momento. Tenho uma chamada para si. O amigo não pode provar que português chama português porque nasceu em Portugal. Mas pode imaginar que Portugal nasceu porque foi construído já por portugueses. Que eram os homens incríveis que viram na Península Hispânica um país que nunca ninguém tinha visto. Eles olharam para o mapa, como se isso fosse possível, e viram ao longo da costa aquele país novo e resolveu construí-lo. Foi importante? Foi inesperada, porque já não esperava que lá onde está Caro Agostinho da Silva ainda se lembrasse de mim. Uma espécie de santo laico, tinha uma visão profética, quer dizer, que devíamos pensar que o centro no mundo de fala portuguesa e de Portugal já não era Portugal, mas que era o Brasil. Em todo caso, muito obrigado por tudo. Eduardo, sobre aquela dúvida, sobre se o Eduardo é apenas um filósofo ou apenas um ensaísta, eu quero dizer-lhe que o Eduardo é um ensaísta e um filósofo que escreve com linguagem comovida. A isso se chama poesia. O Eduardo é o poeta do nosso pensamento. Aí está, Lídia Jorge, concordas que é das participações mais surpreendentes? Bom, acho que é das mais surpreendentes, sobretudo porque ela é muito bonita, porque fica muito bem na imagem e porque ela faz uma descrição do Eduardo muito, muito bonita, dizendo que não importa a questão se ele é um escritor ou se é um filósofo, porque ele diz que a maneira como ele escreve, ele é basicamente o poeta do nosso pensamento e, portanto, isso é muito doce, essa declaração de amor, digamos, de amor intelectual. Ninguém pensa nada cá esquisito, está bem? E para mim também, uma das mais surpreendentes também é do Cisa Vieira, como barman da Eternidade, que recebe o Eduardo e que basicamente lhe questiona sobre a morte, não é? Sobre a morte, o que é que fica de nós, não é? Sim, sim. E que de certa forma ele. Eu acho que é melhor. Ouçam só esta parte do Cisa Vieira. Vou-lhe fazer uma pergunta impertinente. O que ficará de nós, homens e mulheres, se é que alguma coisa fica, quando partirmos em férias? Quem dera que a resposta à sua pergunta fosse essa, tão lírica e tão futurante como partir em férias. A nossa própria morte é-nos tão hostil que nós nem em sonhos morremos. Agora, a morte verdadeira é a do outro que existiu para nós, que foi tudo para nós, que foi o absoluto para nós. E essa é que é a morte real. As outras mortes são ilusórias, mesmo a nossa. Sobretudo, a nossa. Aí está, Cisa Vieira, com esta sua participação, possivelmente vai assistir a que muitas pessoas adotem esta sua frase de quando vamos de férias, não é? Não vamos larpar, vamos de férias. Vamos imaginar que vamos de férias e que é tudo muito bonito. Pronto. Eu adoro esse conceito de irmos de férias, não é? Eu, infelizmente, como não acredito em nada, acho que não vamos de férias, no máximo descansamos. Isto é, nunca mais vamos descansar nem levantar. Mas o discurso é muito bonito, porque de facto questiona sobre o que é o nosso papel aqui, não é? E o que é que fica ou deixa de ficar. E se nós equacionarmos que tudo vai desaparecer, não é? Um dia, quando este planeta explodir, então provavelmente não fica nada. Mas nós, os artistas, as pessoas, os seres humanos, têm tendência de se perpetuar, e é normal que assim seja. Algumas pessoas através da religião, outros através de filhos, os realizadores através de filmes, sejam de merda ou não, e portanto há sempre o ser humano necessita de acreditar numa pós-morte, seja ela qual for, pode ser artística, filial, religiosa, o que for, mas a verdade é que as pessoas têm que ter consciência que talvez não exista nada e que, portanto, se querem ser felizes, se querem lutar por aquilo em que acreditam, é agora, não vai ser no pós-morte.
Miguel, última pergunta, penúltima, vá. Este livro, O Labirinto da Saudade, fala de aqueles traumas ainda são perfeitamente atuais? Ou, como disse o professor Eduardo Lourenço, aquele Portugal por vezes já não existe? É que aquele próprio já não existe. Também estamos a falar de histórias de há 1000 anos atrás, não é? Tipo, o Afonso Henriques já não existe, com certeza. Pronto. Não, basicamente, temos que ver isto de uma forma diferente da historicista. O Eduardo o que faz é quase um ensaio em que ele pega nas grandes obras icónicas que definem Portugal, como as Lusíadas, Geração de 70, aquelas coisas todas, e identifica através disso os traumas portugueses, não é? Se a Geração de 70, aquela depressão do século XIX, foi o ultimato inglês. Essa foi a consequência do ultimato inglês. A vergonha que passámos quando a Inglaterra nos ameaçou guerra. Ele diz também que os Lusíadas foi a única forma, durante aqueles 60 anos da ocupação espanhola, nós temos uma garantia de identidade nacional, que aquele era o livro que nos garantia. Agora, a questão que se coloca é que, sei lá, se podes-me perguntar, eu posso dizer que para mim o terremoto de Lisboa foi muito pior, ou a fuga para o Brasil foi muito mais humilhante, ou, sei lá, ou o Guterres ter desistido de dizer que isto era um pântano e desistir de ser primeiro-ministro, pode ser uma vergonha maior, ou uma vergonha maior ser o Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, ter-nos deixado o idiota de Santana Lopes. Portanto, há traumas que se calhar são maiores enquanto povo, não é? O que eu acho que importa, se calhar, só realçar, e como há pouco dizia, é no livro o Eduardo diz uma coisa muito esperta sobre o Salazar, em que ele diz que o Salazar fez uma jogada brilhante que foi o que fez mantê-lo 50 anos no poder, que foi, ele tinha um povo miserável e pobre, não é? E semi-analfabeto, e basicamente ele vendeu-se como o pobre igual a eles, mas com um papel sacerdotal, como o padreco da aldeia. Estás a ver? Modéstia. A modéstia, a doutrina e não sei o quê. Agora, isso é um país que nós esperemos que... Eu não quero esse país. E o que a mim me incomoda é como é que nós, no pós-ditadura, já apanhámos por 2 vezes 2 parolos iguais, estás a perceber? Em pós-democracia, não é? Que foram o não político, que teve 40 anos na política, chamado Cavaco Silva, e depois o Sr. Passos Coelho e a sua brilhante fotografia com uma samarra e uma biografia do Salazar debaixo do braço para impor o mesmo respeitinho. Pronto, esse não é o país que eu quero. O país que eu quero é o país imaginado pelo 25 de Abril, que é um país justo, um país solidário, é um país que sabe receber refugiados, se for esse o caso, que sabe se ressarcir historicamente daquilo que fez e que, como tal, devia abrir as fronteiras a todos os cidadãos da CPLP, um país que se queira livre, habitável e, sobretudo, a pensar no futuro, não é? O futuro, esta é que é a questão, é que nós não somos determinados quer dizer, nós podemos ser influenciados pelos gestos dos nossos passados, estás a perceber? Agora, foi horrível o que os portugueses fizeram de traficar 15 milhões de pessoas entre o século XV e XVI. Agora, a culpa não é minha, quer dizer, os meus antepassados fizeram isso. Portanto, o que a mim me importa, está aqui uma mosca, peço desculpa, é o que é que será o futuro. E o futuro será eu matar esta mosca, não, obrigado. E o futuro será aquilo que nós quisermos ser. Pronto, para mim, há uma coisa que às vezes me irrita um bocadinho, que é essa questão da saudade e da mitificação da saudade. A saudade é muito bonita para a literatura e para o que vocês entenderem. Mas a verdade é que a saudade, ela é inibidora da ação, ela é bloqueadora da ação. E, portanto, eu acho que isso é uma coisa que nós devíamos abolir do nosso vocabulário. Há uma coisa muito bonita que eu não sei se vocês sabem isto. O mapa no século XV de Portugal, ele não era assim, não era em altura, não era norte-sul. Ele era deitado, em que as cidades eram todas de uma forma iguais e era uma espécie de plataforma em que tu ias e voltavas, estás a perceber? E todas as cidades eram por iguais. E o padre António Vieira dizia uma frase que eu acho incrível e que nos serve plenamente, que é para nascer Portugal, para morrer o mundo. Tu podes sempre ir e voltar, isto está aqui, isto é nosso, não há problema nenhum, estás a perceber? E que culmina um pouco com aquilo que o Eduardo diz no filme, que o Fernando Pessoa falava, que é, o nosso destino é sermos tudo. E quanto mais universalistas nós formos, melhores seres humanos nós seremos, e melhores cidadãos e melhores portugueses também seremos. Já agora, estás a gravar o Sentido da Vida há cerca de 5 anos. Sim. Isto são as marcas de guerra. Sim? Sim, isto é a marca de guerra de fazer 3 filmes ao mesmo tempo. Que foi este Eduardo Lourenço, que estreia já quarta-feira, nos cinemas nós, o Fátima, que estreou ontem na RTP, e o Sentido da Vida, que estreia daqui a um ano. E é isso, e as coisas são dolorosas. Como é que vai ser o Sentido da Vida? O Sentido da Vida vai ser bonito. E eu espero que corra muito bem. E que tenha muita gente em sala, como também espero que este filme também tenha muita gente em sala. Olha, para já vai ter 5 salas, pelo menos aqui em Lisboa. Sim, sim. O Porto também? O Porto também, Nós a Rábida, penso eu, o CI... Não é nada. É o CI, a Rábida e nós, não sei, eu troco sempre os nomes. Peço desculpa, Porto. Mas lá estará, em 2 salas, e é isso que importa. E eu vou lá fazer uma festa no Duela, está bem? Portanto, espero que toda a gente fique contente e faça a festa comigo. Só para dizer uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, sobretudo no caso do cinema português. A ocupação de sala na primeira semana é absolutamente essencial. Ou as pessoas vão ver o filme na primeira semana, ou
caput. Isto é, tem que ir ver já este fim de semana. É isso mesmo. Portanto, eu vou este fim de semana, temos pena, eu tenho muita pena, eu é que vou ter mesmo pena, porque o filme só passado uma semana ou duas sai de sala. E, portanto, agradecia muito se, quem gostar do filme, que passe a palavra e que diga esta coisa, primeira semana. Vai valer a pena. O povo unido jamais será vencido, tá? Obrigado. Aí está o realizador deste filme, que se chama Miguel Gonçalves Mendes. E agora sim, vamos entrevistar aquele que é o principal protagonista de tudo isto, o professor Eduardo Lourenço. E pronto, chegamos agora no fundo pelo responsável por isto, de tantas pessoas aqui se reunirem em torno de uma obra, de um livro e agora de um filme. Professor, a ideia com que se fica depois de ver este filme é que toda a gente quer entrar dentro da sua cabeça. Isso seria a boa intenção, ou pelo menos a crença do cineasta, não é? Que realmente me filmassem por dentro. Não é? Mas isso parece que é uma ideia de ficção no sentido mais alto do termo, de ficção científica. O que é que acha que as pessoas que conseguissem entrar na sua cabeça iriam encontrar, professor? Nada, porque nada. Isso não é verdade. A última pessoa para entrar na minha cabeça sou eu mesmo, cada um de nós, não digo por mim, digo por toda a gente. A nossa cabeça está fora de nós, é a nossa relação com o mundo. Nós na cabeça não temos nada, no sentido habitual do termo, não está cheia de coisa nenhuma, está cheia da nossa capacidade de sermos aqueles que dialogam para o mundo. A identidade humana é ser no mundo, ser com o mundo. Nós não temos sítio nenhum paraíso, nenhum além-mundo, etc., onde a gente esteja. Nós somos a nossa relação com o mundo imediato. Quando a gente abre os olhos na vida, já está a dialogar com o mundo. A criança que chora, ou que ouve uma ave que reage, etc. Nós não temos nenhum eu, assim, uma alminha, como se fixava antigamente, a nossa alminha pequenina, uma espécie de avezinha que está no nosso coração. Nós não somos isso. Nós somos seres todos eles externos. A interioridade é uma ficção da nossa exterioridade. Professor, sente que a sua cabeça está a mudar à medida que os anos se vão sucedendo? Estou objetivamente mais velho, naturalmente. Assustadoramente mais velho, porque vou fazer, não sei se 95, já não me lembro. Eu acho que são 96, está aí a roubar um aninho. Já nem sei o próprio que idade é que eu tenho. O melhor é não divagar por essas águas que são suspeitas e dolorosas. Professor, mas vai dando razão àqueles que dizem que à medida que vamos exercitando o nosso cérebro, mesmo sabendo que estamos a envelhecer, nota-se, por exemplo, da sua parte, uma grande agilidade mental, e isso deve ter a ver com o facto de ter feito sempre exercício ao seu cérebro. Eu não estou propriamente tonto, não é? Não está. Mas para lá caminho depressa. Mas olha que ainda não está, professor. Provavelmente todas estas entrevistas que estão a fazer, etc., vão passar ao olho do público. Ele já não está bonzinho da cabeça ao rapaz. Deixa-se realmente confiscar tudo o que ele tem lá na cabecinha, não é? Para passar aqui pela rádio e pelas televisões. Não é? Sim, mas o professor está invejável. Deixe-me dizer que há cerca de 3 semanas entrevistei uma pessoa mais velha do que o professor, o Cruzeiro Seixas. Cruzeiro Seixas. Mas o Cruzeiro Seixas é um poeta, não é? Está bem, então. Tem uma nau especial, navega sozinho, não precisam de ninguém para os guiar. Não? Agora um simples cidadão prosaico, como sou eu. Professor, podemos começar por aí. Eu também sei que o professor já deu muitas entrevistas, também não quero estar aqui a amassá-lo muito, mas se virmos bem, Portugal é um país de poetas, ou pelo menos as pessoas inicialmente pensam que são poetas, mas se formos para outros países, por exemplo, a França, li isto a alguns, não é um país que dê tanta importância aos seus poetas quanto Portugal dá, não é? Não se pode dizer que a França é o país de poetas. Pelo menos não falam tanto como Portugal fala. Porquê que será que isso acontece? E não sei se concorda comigo. Sim, é de facto um lugar comum na nossa cultura de que nós somos um país de poetas. Somos de poetas, bom, porque uma das nossas referências deste país é a pessoa que está aqui presente, estando ausente, chamada Camões, não é? Portanto, o nosso
maior poeta português representativo daquilo que nós somos enquanto nação, enquanto história, etc., chama-se Luís de Camões. Bom, e o resto, mais tarde, não a seguir, mas 100 anos depois, 2 anos depois, os outros poetas da época que quiseram todos mais ou menos imitar Luís de Camões. Ou então entrar em rivalidade com ele, que é o caso de Pessoa, que está aqui. Estão aqui os dois, provavelmente de noite, dialogam a ver quem é o maior poeta, não? E trocam versos entre eles. Mas o professor também muitas vezes é entendido como um poeta. Os seus ensaios têm muita poesia. Eu, se soubesse quem são essas pessoas, eu pagava-os por me fazerem uma tal propaganda. Porque isso era a coisa que a maior graça que podiam fazer, é pensar que eu tinha alguma coisa de poeta. Alguma coisa de poeta. Não pretendo mais do que isso. Mas o que eu tenho acerca disso é a grande paixão que eu tenho por poesia em geral. Não minha, mas a poesia em geral. O ato poético, tal, a criação poética propriamente. A criação poética é toda a criação é de ordem poética. Contemporâneos, algum, professor? Assim, poetas contemporâneos que gostam? É poeta, é mais prosador do que poeta. O Gonçalo é mais poeta. O Gonçalo M. Tavares esteve aqui, também entra no seu filme. Aliás, uma constelação de pessoas notáveis que entram neste seu filme. O general Ramalhianas, o ex-presidente Jorge Sampaio, o Cisa Vieira, Ricardo Aruz Pereira. Está a pensar no Walter Ugumem? Será que está? Também entra neste seu filme. Não. Está aí a pensar em alguém? É um poeta, um escritor? É o diretor da colóquio, o Nuno... Nuno Judice? Nuno Judice é um poeta. Atenção, fui eu que ajudei o professor a resolver este enigma, professor. É verdade. Agradeço. Estou muito cansado. Podemos terminar. Muito bem. Só uma última pergunta, professor. O que é que é, e eu sei que está cansado, mas é a última pergunta. Como é que define o Portugal de agora e aquele Portugal que descrevia no livro O Labirinto da Saudade? Um Portugal que possivelmente já não existe. De certo modo, o país é como um ser vivo, não é? Como cada um de nós. Não é? Está sempre mudando. Não é? Se não morre é porque realmente já não responde, não tem uma relação com o mundo que o obriga a mudar sem cessar, não é? E a mudar-se ele próprio. Não é? Eu acho que neste momento Portugal está numa situação paradoxal. É um país que se vive já com normalidade, numa perspectiva democrática, coisa que foi rara durante meio século, não é? E que se tornou depois banalizada na aparência, mas a aparência nem sempre está conforme com aquilo que a gente está a observar. Penso que é um país tranquilo nos países da Europa atualmente, e esperemos que ele resolva problemas, que são problemas de base deste país. E o problema de base maior é o problema da educação. Nós tenhamos realmente instituições de ensino à altura daquilo que as nossas nações europeias mais avançadas e mais exemplares para nós representam. Muito bem, professor. Muito obrigado por ter dado esta entrevista e parabéns e sucesso para este seu filme. O ator, professor Eduardo Lourenço. Muito obrigado. Aí está. Como de certo perceberam, este programa foi muito mais do que um programa com o professor Eduardo Lourenço. O professor já tem 95 anos, percebemos que ele estava bastante cansado e porque o percebemos antes disso, tivemos a estratégia de entrevistar uma série de pessoas notáveis que também aqui estão no Mosteiro dos Jerónimos, ou estavam, e que participam neste filme que agora chega às salas e que vai percorrer uma série delas em Lisboa e no Porto. Há 5 salas em Lisboa, 2 no Porto. Chama-se O Labirinto da Saudade. É um novo filme de Miguel Gonçalves Mendes. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história.
Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Viva Portugal! Viva Portugal! Professor, eu até compreendo como é que foi possível suportar a PIDE, o campo de concentração do Tarrafal, uma guerra absurda, o atraso, a pobreza, o analfabetismo. Mas esta voz de cana rachada, professor, como é que se aguenta quase 50 anos disto? O povo português é conhecido por ser um povo extremamente paciente. Há um autor que chama ao salazarismo um fascismo santacombadense, provinciano, pequeno, mesquinho. Essa pequenez contribuiu para, digamos, o mito de que a nossa ditadura era mais branda do que as outras? Aí é que está um engano. O país é feito de santacombadões, de todo ele. Não? Depois não menosprezemos Santa Combadão. Santa Combadão somos nós todos. Não? O homem nasceu em Santa Combadão, ponto final. Aconteceu-me aqui há uns tempos, passar em Santa Combadão, coisa que nunca me lembrei de passar, mas por acaso, e de ter a curiosidade de passar no cemitério, onde o Salazar está, num túmulo muito modesto, com este paradoxo, é que tem uns versos, por acaso, muito banais, não é? Para glorificar aquele homem que foi o rei absoluto de Portugal nos últimos séculos, tirando o Marquês. Eu era um político sério, não sei se sério demais. Não é? Eu queria fazer-lhe uma pergunta sobre isso, precisamente. Sobre ser sério na dupla acessão de honesto, mas também de circunspecto. E Mussolini, por exemplo, era muito exuberante. Mas ele não. Porquê é que nós, ou se é verdade que nós gostamos muito dessas figuras de tipo, digamos, sacerdotal? Mas é que ele era um sacerdote falhado. Começou, a primeira vocação dele foi para o seminário e foi ser padre. E era um regime que tinha à sua frente um intelectual, que são os piores, quando erram. Não? Certos homens que têm aquela imagem de que falávamos há pouco, uma imagem de espartana, quase. São alvos de admiração, não apenas de motoristas de táxi, mas de várias outras pessoas. Há uma frase da minha avó não era fascista, mas às vezes ela suspirava, ao menos no tempo do Salazar havia respeito. E isso vai ao encontro daquilo que disse, sobre o facto de Santa Combadão sermos todos, não é? Eu sei que somos o povo que tem o Zé Povinho e o Corridinho e várias outras manifestações, digamos, mais alegres, mas também temos outras. O que é que escolhemos ser naquela altura? Ou se os portugueses são tristes ou aceitaram ser tristes? Não se é triste ou alegre de uma maneira profissional, naturalmente. Nós tínhamos razões de ser tristes. Foi sempre um povo realmente pobre, não é? Mas nem sempre os povos pobres são povos tristes, não é? É um povo que passa, quase sem transição, da tristeza mais profunda à alegria mais desvairada. Não é? Não há limites. É uma coisa ou outra. Não é? Não sei o que é que o Freud diria a isto. Não?